E a gente segue Tchau. mais um pouquinho por aqui, infelizmente com notícia ruim, falando agora sobre um estudo divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no país de março de 2015 até dezembro de 2023. Esse levantamento leva em conta só os casos que foram oficialmente registrados dessa forma pela polícia. Esse número seria maior se não fosse a subnotificação de casos nos primeiros anos de vigência da legislação. A lei do feminicídio, sancionada em março de 2015, qualifica aí o crime quando ele é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quando envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esses dados têm como fonte os boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil, pelas polícias civis do Estado e do Distrito, dos Estados e do Distrito Federal. Para conversar com esse assunto aqui, sobre esse assunto com a gente, eu trago aqui a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nossa convidada Samira Bueno, a quem eu já começo agradecendo imensamente a participação no nosso UOL News. Boa noite, Samira. Boa noite, Natália. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Uma pena que para falar de um tema tão duro, né, Samira? Queria começar aqui já pedindo para você trazer para a gente os destaques desse levantamento, por favor. Bom, Natália, acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é que, infelizmente, no ano passado nós tivemos um novo crescimento dos feminicídios. Ano a ano a gente tem observado isso, o crescimento no último ano foi de 1,6%. Não é algo que chega a surpreender, porque, pelo menos desde 2021, nós temos observado um crescimento de várias modalidades de violência contra a mulher, cresceram as agressões, cresceram as ameaças, cresceram os casos de violência sexual e, como resultado, nós temos também mais mulheres mortas. Então, esse crescimento de 1,6 é algo que, infelizmente, né, a gente tem que noticiar. Eu, às vezes, me sinto um pouco mensageira do apocalipse, trazendo esse tipo de informação, mas é importante a gente falar, especialmente agora em março, né, um mês em que se reflete tanto sobre a condição feminina, sobre o papel da mulher na sociedade, porque, né, a violência contra a mulher é talvez o maior obstáculo que nós enfrentamos para garantir a equidade de gênero, para garantir o empoderamento da mulher na nossa sociedade. Então, enfim, esses são números tristes, um crescimento na maior parte dos estados de todo o país e com perfil muito claro, né? A gente está falando de mulheres em idade reprodutiva, em sua maioria, mulheres pretas e pardas. Você comenta, fica até arrepiada aqui quando a gente fala desse tipo de assunto nessa mira, porque, enfim, tem toda a questão técnica, mas é um assunto que toca diretamente todas as mulheres. Mas a gente estava falando aqui no destaque, inclusive, sobre a subnotificação, né? Você comenta aí desse papel, infelizmente, aí de mensageira do apocalipse, mas a importância da gente falar é justamente para ir reduzindo aos poucos essa subnotificação e aumentando o conhecimento sobre esse problema, né? De 2015 para cá, você acompanhou alguma mudança, um aumento nesse entendimento? O que a gente pode ter visto daqui para cá como iniciativas nesse caminho, Samira? Sim, certamente. Acho que nesse sentido a gente precisa reconhecer que, especialmente pensando na formação dos policiais, policiais civis, a quem cabe a investigação desses crimes, houve um enorme investimento em muitos estados para garantir que tanto a investigação incorpore a perspectiva de gênero, mas também que depois, né, enfim, existe um manual da ONU, Mulheres, em que existem orientações e diretrizes não só para investigação, mas também para punir, né, e julgar esses crimes depois no sistema de justiça. Isso, claro, quando a gente investe numa formação com essa perspectiva de gênero, tende a diminuir essa subnotificação, mas isso não é regra em todos os estados, é até algo que a gente destaca no estudo, porque quando a gente olha a taxa de feminicídios por unidade da federação, a menor taxa do país é o Ceará, e isso nos induz a um erro. Porque quando a gente olha para a taxa de feminicídio no Ceará, parece que eles estão numa situação muito confortável, que esse é um fenômeno relativamente raro no estado, mas na prática, quando nós olhamos para os homicídios femininos, a taxa no Ceará é bastante elevada. O que acontece é que muitas mulheres estão sendo assassinadas, mas esses casos não estão recebendo a tipificação de feminicídio, não recebendo a qualificadora, né? O feminicídio é uma qualificadora do homicídio doloso, então é um agravamento da pena. E o que acontece é que, em muitos casos, em estados como o Ceará, mas também em alguns outros,
infelizmente, a Polícia Civil não tem incluído a qualificadora do feminicídio e esses números ficam subestimados. Então, quando a gente fala, né, desde 2015, com a sanção da lei, nós temos mais de 10 mil mulheres vítimas de feminicídio. Mas a verdade é que esse número é muito maior do que a gente tem conseguido medir, por conta dessa subnotificação e essa incapacidade ainda de algumas polícias de fazerem o registro de forma adequada. Essa dificuldade aí na comunicação, na educação em torno do tema, e a gente puxa também um pouquinho para de políticas públicas como um todo, né, Samira? A gente vê que em discussões eleitorais, temas de violência contra a mulher são muito frequentes, mas em contrapartida a gente vê que iniciativas muitas vezes deixam de ser tomadas, né? A gente cita até, inclusive, aqui em São Paulo, congelamento de verbas a enfrentamento de violência contra a mulher no governo Tarcísio ano passado, é um exemplo desse tipo de situação. Nesse cenário no Brasil, a gente tem algum destaque para dar de políticas públicas nesse sentido? Como que muda esse tipo de investimento nesses dados que vocês recolhem aí para o levantamento? Acho que você traz uma informação importante, Natália, que é acho que o tema da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher, definitivamente está no centro da agenda pública, né? Acho que todo político hoje se gaba de trazer projetos de lei, e de colocar esse tema como uma pauta prioritária, mas isso não tem se traduzido em recursos financeiros, materiais, humanos para essas políticas públicas. Então, é muito bonito falar sobre o assunto, mas na hora de ver o orçamento, muitas vezes esse tema fica relegado a segundo plano, como você mesma citou, é o caso da gestão do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Eu diria que uma boa prática, uma boa iniciativa que a gente tem, que nós temos no Brasil já há bastante tempo, mas que voltou a contar com investimentos, é a Casa da Mulher Brasileira. É uma política pública que foi criada há mais de uma década pela agora atual ministra Aparecida. Na época, ela era secretária nacional de políticas para as mulheres e criou essa iniciativa, ainda muito centrada em capitais, em que você coloca numa mesma estrutura física toda a rede de proteção e acolhimento para essa mulher em situação de violência. Então, para quem está acostumado a lidar com esse tema, sabe que uma mulher que está numa situação de violência, muitas vezes ela tem que ir numa delegacia de polícia, mas ela precisa fazer um exame no Instituto Médico Legal, então ela tem que se deslocar, às vezes, eventualmente atravessar a cidade para fazer esse exame. Se ela precisa procurar a defensoria pública porque está se divorciando do companheiro, ela vai ter que buscar a defensoria pública, tem questões de guarda de filho, de divórcio. Então, tudo isso faz com que essa mulher, muitas vezes, tenha que circular por diferentes espaços da cidade e torna esse atendimento muito mais difícil. A Casa da Mulher Brasileira é esse espaço que reúne todos os atores da rede de proteção e acolhimento. Essa é uma iniciativa muito importante que, no ano passado, houve um anúncio de criação e construção de 40 novas unidades no país. E, enfim, agora, né, o anúncio e os recursos estavam disponíveis, agora é acompanhar e cobrar do governo federal para garantir que essas casas sejam, de fato, inauguradas e que a gente consiga, inclusive, descentralizar esse atendimento. Porque quando a gente fala da rede de acolhimento, nós estamos falando também de equipamentos que ficam majoritariamente nos grandes centros urbanos, capitais e regiões metropolitanas. E mais da metade da violência contra a mulher está acontecendo no interior. Então, como é que a gente acolhe essa mulher que vive longe das grandes cidades, né? Esse tem sido o desafio, e a Casa da Mulher Brasileira pode ser uma dentre várias outras iniciativas que podem fazer a diferença e salvar a vida de mulheres. Iniciativa muito importante, inclusive, do trabalho de vocês, do fórum, de trazer esses dados para ampliar a discussão e aí a gente trazer, né? De que passa por política pública, passa por educação, por dados e também por todo esse lado sensível da gente amarrar essa discussão e entender que é uma problemática que depende de muitos lados para ser trabalhada e construída, né, Samira? Queria aproveitar a sua participação. Perdão, você queria completar? Pode terminar. Não, é que vocês estavam falando do livro do Jefferson Tenório e desses vetos dentro das escolas de recolhimento em alguns estados de um livro, que inclusive é um livro belíssimo, né? E eu acho que isso, de algum modo, reflete também o que a gente tem visto na discussão sobre equidade de gênero, né? Quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente necessariamente fala
de uma violência que tem raízes culturais e que exige uma mudança de comportamento por parte dos homens. E isso vai ser impossível se a gente não falar sobre equidade de gênero dentro das escolas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, tem uma ala dentro da política, da extrema-direita, que tem demonizado professores, perseguido profissionais da educação que tentam falar sobre o assunto. Então, né, falar sobre enfrentamento ao racismo, no caso o livro do Jefferson Tenório, tem sido um tabu. Falar sobre equidade de gênero, que é o principal mecanismo que a gente tem de enfrentar a violência contra a mulher, infelizmente também tem sido um tabu dentro das escolas. Muito importante você falar isso, porque a gente vê como está tudo amarrado, né? Inclusive, em entrevista aqui pra gente, o Jefferson falou justamente sobre isso, de que é obrigação da escola entrar em temas sensíveis, e temas sensíveis esses que não podem ser tirados de contexto na hora de analisar esses casos, né? Samira, queria só aproveitar a sua participação aqui com a gente para trazer mais um destaque, pedir pro pessoal colocar a notícia aqui do telão para a gente falar um pouquinho sobre a situação do sistema prisional brasileiro, agora desse caso específico aqui de um fugitivo de segurança máxima que foi encontrado em um hotel do crime, isso no Mato Grosso do Sul. Esse é um dos presos que fugiram de um presídio de segurança máxima em Campo Grande. Ele que foi recapturado na noite de ontem, depois de uma perseguição policial. Naldineide Arruda Martins, de 32 anos, estava em uma casa que funcionava aí como hotel do crime. Nesse local, foragidos da justiça se refugiavam com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa. O homem planejava fugir para o Paraguai. Ele teria entrado em contato com outros membros da organização para fazer o resgate dele e levá-lo até a fronteira de dois países. Ele tentou fugir quando a polícia chegou nessa residência, pulou o muro do fundo da casa e entrou em um condomínio próximo, escalando aí diversas residências para fugir. Por fim, se escondeu em uma casa ainda em construção. Trago esse destaque para você aqui, Samira, porque a gente está acompanhando essa discussão, também a dos fugitivos lá no Presídio de Segurança Máxima em Mossoró. E importante tema para a gente falar da situação prisional no país como um todo. Queria te aproveitar para entender um pouquinho o que é esse hotel do crime no caso e quais são os desafios aí da questão até de segurança dos próprios presos que a gente vê surgindo a partir dessas notícias, desafios para o novo ministro agora na área também. Como é que você vê, como é que você lê essa situação, Samira? Natália, interessante porque nós temos duas fugas recentes em presídios supostamente de segurança máxima, sendo que um é de gestão estadual, que é esse do Mato Grosso do Sul, e um de gestão federal, que é o presídio de Mossoró, em que também a gente tem dois fugitivos que, enfim, continuam sendo procurados. E eu acho que isso nos traz o debate sobre o que talvez seja o principal tema a ser enfrentado hoje na segurança pública no país, que é a questão prisional, né? O Brasil convive hoje com mais de 50 organizações criminosas, que estão em todos os estados, né? Tem presença em todos os estados. A gente tem duas maiores, que é o Comando Vermelho e o PCC. A maior parte dos presos no Mato Grosso do Sul hoje são vinculados ao Comando Vermelho. Então, são duas organizações criminosas que têm um poderio nacional e uma influência nacional, mas todos os estados também têm outras facções menores que se associam a essas organizações criminosas do Sudeste. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no Brasil, as organizações criminosas, elas são de base prisional. Elas surgem dentro dos presídios e muitas vezes as lideranças estão presas e estão dando ordens de dentro do sistema prisional. E eu acho que isso, de um lado, revela a incapacidade do Estado de fazer a gestão desses espaços, de gerir, né, enfim, aquelas pessoas que estão privadas de liberdade. E isso nos coloca um enorme desafio do ponto de vista da segurança pública, porque isso tem repercussão nas ruas, né? Então, as ordens desses criminosos que estão presos e que, enfim, atuam com uma série de ilícitos, elas vão repercutir, elas vão se refletir nas ruas, com criminosos associados a essas organizações que estão obedecendo essas ordens e que estão praticando crimes para alimentar, né, e financiar essas facções. Então, acho que essas duas fugas revelam, de um lado, a fragilidade, né, do Estado como um todo na gestão dos presídios e o quanto os nossos presídios de segurança máxima, na prática, não são de fato de segurança máxima, né? A gente tem aí essa situação, o Hotel do Crime, com uma série de outros faccionados que residiam no mesmo local,
Mas a história em Mossoró igualmente mostra, né, que o Presídio Federal, que parecia ser a prova de qualquer fuga, se mostrou muito frágil e, enfim, acho que é um desafio não só para o nosso novo ministro da Justiça, o Lewandowski, mas é também um enorme desafio para os governadores, já que esse é um tema que muitas vezes não conta com investimento por parte dos governos estaduais, né? Colocar dinheiro em presídio é algo que, em geral, os políticos não querem gastar com esse tipo de coisa, e né, esses casos recentes mostram a importância da gente investir no sistema prisional, não só, né, para garantir condições dignas para quem está privado de liberdade, essa pessoa que cometeu um crime está presa, ela está pagando por um crime, mas, né, isso não significa que ela tem que ter seus direitos violados, e também para garantir que esses criminosos que estão condenados fiquem lá, né? Não pode ser, os presídios não podem ser uma peneira, e infelizmente essas fugas têm sido recorrentes. E nesses casos, então, aí que as fragilidades ficam expostas e, como você bem destacou, a gente entender toda essa necessidade de articulação, de investimento e de prevenção. Samira, muito obrigada pela participação com a gente aqui no All News hoje, viu? Espero ter uma próxima oportunidade com você. Boa noite. Tchau, Natália. Boa noite. Obrigada.